Oséias capítulo 14, eu vou ler um verso. É o verso 1. Volta, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Agora eu quero ler em Sofonias, capítulo 3, o verso 2. Não houve ninguém e não aceita correção e não confia no Senhor. Pela leitura vocês já viram que eu vou afagar vocês com esta mensagem. É uma mensagem de Deus abraçar, beijar e dizer: você pecou, mas eu te amo a si mesmo. Mas se você continuar pecando, aí é uma questão que vai vir uma sentença no final. Podem vos assentar, irmãos. Nós agradecemos a Deus pelas atividades da igreja. Sexta-feira eu viajei com o pastor Miltamar e pastor Eliel. Fui representar a convenção geral em Brasília, na igreja do pastor Orcival. Uma grande igreja, realizando-se uma grande convenção, Taguatinga Sul. E de lá nós descemos, eu acho que é descer, para Caldas Nova. O pastor Lúcio estava em festa. Ontem à noite, ministramos e ouvimos a ministração da palavra de Deus. E depois de muita chuva, chegamos aqui já tarde. Não foi possível de estar na escola e nem no trabalho das crianças, vocês me perdoem. E eu quero trazer uma mensagem, aproveitando esses minutos que tenho, de forma bem clara, sucinta, mas com muita seriedade. Nós temos aqui, instalado nesse capítulo, que o nosso Deus é um Deus misericordioso. E Ele deu muita chance para Israel. Só que a sua misericórdia, o seu amor, não impediu a correção de Deus para o povo de Israel. E é nesse texto que eu quero dizer que Deus dá a segunda chance. Ele está dizendo: vem para o meu braço, vem que eu quero te curar dos seus pecados, vem que eu quero te ensinar o meu caminho novamente, mas o juiz é certo para aqueles que não querem seguir. Aqui ele está dizendo: tu estás caído. No capítulo 14, do verso 1 ao verso 8, vocês vão ver Deus corrigindo Israel, dizendo: Israel, vocês caíram. E ele ainda está dizendo: o vosso pecado é a causa da vossa queda. Isso Deus estava falando com Israel, que era conhecedor da sua palavra, que era um povo escolhido por Ele, e que Ele chamava de filhos queridos. Ele não estava falando com os gentios, Ele estava falando com Israel, seus filhos. Se você ler, você vai ver que a queda de Israel foi um fato muito sério e causou consequência terrível para Israel, e não somente naquela época, mas até hoje nós sofremos a consequência. E o que eu quero, de forma bem resumida, dizer o seguinte: Israel,
você está caído. Cai quando alguém tropeça. Tropeça porque soltou da mão de Deus. Porque quem segura na mão de Deus, ainda que tenha alguma dificuldade para andar, mas está seguro em Deus. Só que Israel, ele caiu, quebrou a aliança que Deus fez com ele. E a aliança de Deus é muito séria. E nós sabemos que a queda de Israel fez ele perder a alegria. Pode observar no rosto dos crentes. Quando eles caem, ainda que eles demonstram que está tudo bem, mas não está. Ainda que eles demonstram que tem alegria, eles podem simplesmente gesticular, mas a alegria no coração, que formoseia o rosto, não existe. Porque quando o homem cai da presença de Deus, ele se distancia do grande apego de Deus com ele. E aqui está dizendo que a queda de Israel também inverteu a adoração deles. Eles pararam de adorar o Senhor. Nós encontramos isso no Salmo. Pode, porventura, alguém adorar a Deus se os instrumentos estão em casas estranhas, está exilado, está no domínio de outra autoridade? Eu quero seguir esse pensamento de forma rápida, mas dizer a vocês que Deus sempre, Ele procura dar uma nova chance, Ele procura aproximar e fazer uma nova chamada de amor. Só que a tolerância de Deus, ela é compatível com a sua incredulidade, com a sua falta de disposição. Quantas pessoas que eles ouvem a palavra de Deus, mas não sente a gravidade que ele está próximo, que ele está caminhando para ela. E nós encontramos aqui no verso 1, dizendo o seguinte: volta, ó Israel. Deus diz: você está caído, Israel. E Deus sempre adverte a pessoa. Agora, quando a pessoa cai, uma das coisas muito normal é o diabo fazê-lo surdo. Porém, Deus continua: eis que eu bato a porta. E aqui está o conselho amoroso: volta, arrepende, Israel. Mas a pessoa vai ficando com o coração cauterizado, o ouvido ensurdecido, e não ouve o apelo de Deus. Mas Deus jamais deixará de insistir. Interessante que tanto em Isaías como em Oséias, você vai ver que Deus pegou duro com Israel, igual um pai responsável pega com o filho ou a filha quando entra por caminho perigoso. Esse caminho, meu filho, que você está andando, vai te levar à morte, vai te levar à destruição. Ninguém que brinca com fogo não se queima. Ninguém que brinca com o pecado não é pego por ele. Ele laça as pessoas. Vocês sabem muito bem da história de Sansão. Ele brincou com o pecado. Disse: não, a minha força é inerente a isso, minha força é inerente àquilo, minha força vem de tal lugar. Até que ele abriu o coração, porque geralmente o diabo,
ele não tem a chave para abrir o coração do cristão, mas ele tem a tática como ele abre o coração do cristão. E Sansão revelou: tem um segredo, a minha intimidade com Deus, meu relacionamento com Deus, minha força que vem de Deus, é que não passou navalha no meu cabelo. E aí o diabo arrumou Dalila, fez ele dormir nos seus joelhos, e ali ele abriu o coração, e ele adormeceu e cortou o cabelo dele, e o resto vocês já sabem, para nós estamos aqui ganhando tempo. E aí, irmãos, Deus apegou-se a Israel, porém Israel caiu no pecado, perdeu primeiramente a alegria do coração. Quando você vê um crente que ele não tem alegria, não é que ele está em pecado, nem todos têm essa questão. Eu estava lá ontem em Caldas Novas, e eu vi um irmão obreiro, tive uma reunião com eles, porque Lúcio está mudando para Monte Carmelo. Eu vi o rosto do irmão, eu disse: esse irmão, ele deve estar deprimido, ou ele tem algum problema emocional. Conversando com o pastor, disse: não, pastor, ele está passando por uma depressão, ele está passando por um momento difícil, e ele está com a alma ferida. E isso não é pecado. Pecado é você ser excessivo à depressão. Você pode se alegrar, ainda que o seu coração esteja carregado de preocupação, porque na presença do Senhor há abundância de alegria. E eu duvido que um crente, por mais enfermo que ele esteja, por mais cansado que ele esteja, ao ouvir a palavra de Deus, o coração dele se alegra e o rosto também formoseia. Não tem como você viver 24 horas sisudo, com o rosto cerrado, mas quando a pessoa, ele cai, ele perde a alegria. Quando ele cai, ele perde o espírito de adorador. Toda vez que eu falo nessa questão de adorar com dor, eu lembro de uma passagem que eu li há muito tempo, de Lutero. Lutero um dia estava lendo a palavra de Deus, e pela janela do seu quarto, ele percebeu que um passarinho estava cantando mais um cântico de melancolia, de tristeza. E ele disse: será o que aconteceu com aquele pássaro? Ao chegar lá, ele viu que estava com a asa quebrada, ainda que está ferido fisicamente, mas você não consegue ficar sem adorar o Senhor. Talvez você não é aquela pessoa sorrindo para todo mundo, beijando as paredes, abraçando todo mundo, porque você está sentido. E aí você sabe que você recebe uma força do Espírito Santo e você canta. Israel caiu, e a queda de Israel quebrou a aliança deles com Deus. Se você ler, você vai ver que sempre a queda de Israel quebrava a aliança deles com Deus. E quando quebra uma aliança, quebra uma promessa, quebra um vínculo de responsabilidade. Eu realizei os 40 anos de casamento do Luiz Mar e a Eunice, e ele mostrou a aliança que ele comprou há 40 anos atrás. Então, ele diz: jamais essa aliança vai quebrar. É um compromisso que eu tenho
com a minha esposa, porque eu tenho uma aliança com Deus. Quando a pessoa quebra a aliança com Deus, é fácil quebrar outro tipo de aliança, especialmente os compromissos da igreja. Agora, no verso 1, nós encontramos aqui Deus dizendo: volta, Israel. Você lendo, o verso começa assim. Coloque esse versículo no telão para mim, meu querido. Olha aí, converte-te. Nessa minha Bíblia está dizendo: volta-te, Israel. Volta, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque os teus pecados tens derrubado você, tem caído. A gente vê algumas pessoas no nosso meio, irmão, que ele está ferido pelo veneno do pecado. E existe muitos que estão adulterando dentro da igreja. Muitos casais de namorado que mantêm relação sexual e não sente temor nenhum, porque já estão caídos, feridos pela surdez. Porque quando uma pessoa que tem intimidade com Deus, quando ele peca, ele corre para se consertar, ele se perturba diante de Deus. Foi assim com Davi. Quando ele caiu, ele procurou reconciliar. Então quero dizer aos jovens aqui, eu tenho andado um pouco mais do que vocês fora das nossas igrejas. Hoje as coisas estão muito fáceis. Tem pessoas que são atrevidas em relação aos princípios da igreja. Sabe que a conduta cristã tem a modestia, mas a pessoa prefere ser imodesto. Vem com roupa apertada. Pastor, o senhor só pega com as mulheres, mas os homens também. Tem uns que andam bonitinho como crente, mas abusa da ingenuidade de algumas moças, de algumas meninas dentro da igreja. Menina que eu digo é moça. E não tem como, pecou, tem que confessar. Pecou, tem que confessar e arrepender. E observa-se bem aqui que diz assim: na queda de Israel, mudou a maneira de Israel adorar. E tem um negócio, quando uma pessoa sofre uma queda, e ele tem influência na igreja, ele começa a querer mudar o louvor dentro da igreja. Não, ensino da harpa é chato demais. Eu peguei o William aqui, ele não está aqui, depois vocês contam para ele, que eu sei que vocês vão contar mesmo. Eu falei: olha, nos cultos de terça-feira eu quero que canta 3 hinos da harpa, 3 ou 4. Tem muitos hinos fora da harpa que são maravilhosos, mas não tem hino bom igual da harpa para nós, para iniciar um culto congregacional. Daqui uns dias, se deixar, canta só um. Desprezar a nossa harpa. E aqui está dizendo que a queda de Israel mudou a alegria deles. Porque tem hino, irmão, que alegra a alma e o coração. Tem uns que faz só o corpo saltitar. Só a carne. É ruim demais a letra. Não fala de redenção. Não fala do sangue de Jesus. Um hino para mim que não fala do Calvário, indiretamente, não fala de arrependimento, indiretamente, isso não é hino. E saiba de uma coisa, e eu estou falando com conhecimento de causa, tem muitos escritores de hinos nossos, e alguns até assembleianos, que escreve música para os cantores mundanos. Sabe disso? Escreve. Escreve e bota nome diferente. Vende e diz: coloca aí que você que fez a letra.
como é que uma pessoa tem inspiração para fazer uma letra para esses cantores mundanos cantar e ele sendo crente? É uma inspiração de Deus, e depois escreve hino para a igreja cantar. Nosso louvor é outro, nossa adoração é a Deus, sai de um coração limpo e puro. E aqui está dizendo: você caiu, isso é doloroso, e sabe o que é que fez você cair? É os seus pecados, e você está preso nele, quebrou a aliança, perdeu a alegria. Agora vem aí no capítulo 1, o Senhor dizendo: volta, Israel, eu te aceito, Israel. Tá, Isaías, Jeremias, Oséias, está cheio de apelo de Deus, quase Deus sentando no chão: vem, Israel, eu me abaixei para você. Tem crente que acha que Deus tem que se arrastar para ele. Você não é tão bonitinho assim não, viu? Você estava na mão do diabo. Agora o segundo apelo está aqui, dentro da Bíblia: um chamado amoroso, volta ao arrependimento. Deus não é mamãe nem papai que quer agradar o filho, tentando corrigir, mas aceita o mal. Olha aqui, está dizendo: vem, Israel, você caiu, volta. Um chamado amoroso, mas volta, arrependa-te e converte-te. Essa é a realidade. Não, meu filho, não faz mais isso não, viu? Papai vai te dar uma balinha aqui, você não faz mais isso não. Deus dá um puxão de orelha forte. Hoje não pode mais não. Mas de primeiro o papai da gente corrigia a gente com cinto. Hoje não. Varinha. Ficava marca nas pernas da gente. E aí Deus corrigia Israel com vara, com castigo. Hoje o que ele faz? Tira as bênçãos, retira a alegria, tira o Espírito Santo. Você não merece andar com coisas tão puras e preciosas se você está no mundo, tá? Existem esses cantores e pregadores e crentes que eles acham que podem misturar a igreja com o mundo. Nada disso. E aqui a Bíblia está dizendo aqui: volta, arrepende e converte. Deus chama Israel para voltar, apesar de Israel, olha a expressão, fazer o papel de uma prostituta. Está aqui. Isaías fala muito sobre isso. Você está prostituindo. Ô irmão, vem cá. Não tem como. Tem vezes que a gente fica zangado comigo, mas não tem como um crente ir lá para o Camaro assistir show do pessoal do mundo, está se prostituindo. Israel prostituiu. Não tem como você comer um lanche numa danceteria, levar sua namorada em show mundano. E Deus está dizendo: você, Israel, prostituiu, mas ainda quero ser seu esposo, perdoo, mas não vai abusando da misericórdia do Senhor. E Deus está dizendo para Israel: vem, volta, me ouça
e eu quero ouvir o seu reconhecimento: eu pequei. Agora, nós sabemos que a causa do pecado é o deslize de muitos crentes que já perderam o temor de Deus. A palavra já não toca mais no seu coração. Tornou-se pedra. E a bênção de Deus está também no capítulo 14, verso 4. Eu quero te curar. Eu curarei a tua infidelidade deles e o amarei de todo o meu coração. Ó, misericórdia de Deus. Eu te curo dessa infidelidade. Mas tem pessoas que gostam de brincar com o pecado. Acha bom. Coração incurável. E nessa noite, o Senhor está dizendo: eu quero te curar. Eu te amo. Serei como orvalho e farei você resplandecer como lírio. Depende o seu arrependimento. Tá? Eu vou orar a Deus para que Deus possa te incomodar com essa palavra. Que eu estou vendo muitas pessoas andando como ímpio. Vem para a igreja como ímpio. Que coisa, você tem medo de mim, com a roupa escandalosa, esconde de mim para entrar na igreja e você não tem temor de Deus? Teme o homem, mas não teme a Deus. Então tema a Deus, porque Ele tem poder para te matar e mandar a tua alma para o inferno, diz a palavra do Senhor. Agora voltando um pouquinho para Sofonias capítulo 3 e o verso 2. Diz assim: não ouve a ninguém, não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima de Deus. Há condições de algumas pessoas dentro de nós. Acham que são dono de toda a sua decisão. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu sento onde eu quero, eu canto mesmo aqui, estou acolá. Você está com o pecado de Jerusalém. Não escuta ninguém, nem seu pai, nem sua mãe. Mas uma hora Deus pode fazer com você o que fez com Balaão: te cercar com um anjo dele e uma espada na mão. Ah, pastor, a mensagem do senhor é dura. Não, é o que está escrito na Bíblia. Arrependa-te. Está dizendo aqui: não escuta ninguém, não se arrepende, não escuta ninguém, é incorrigível. Eu sou assim e vou permanecer assim, tá? Esses meninos é o meu relógio, viu? Quando ele está entrando, ainda tem mais uns 10 minutos aqui, mas já estou encerrando. Olha os 4 pecados de Jerusalém ligado a esse que eu li. Preste atenção, encerrando, se você está enquadrado nisso. O primeiro: não escuta ninguém. Viu, jovem? Viu, irmão? Se você se submeteu a ser membro da igreja, você tem que abaixar a cabeça e escutar a palavra de Deus. Deus usa alguém para falar com você. E Deus foi tão taxativo com Israel que diz: olha, o boi reconhece o seu dono, o animal obedece o freio, mas Israel não obedece a mim.
Então, preste atenção, viu, irmã? Senhora casada, com filhas, fica aí mostrando a sua nudez com vestido transparente, justo, que dá até vergonha de cumprimentar você com a paz do Senhor. Pastor, não é porque o senhor é carnal, não. Você que é carnal, se expondo às curvas do seu corpo. E aqui está dizendo, incorrigível e sem nenhuma obediência. Aqui eu estou lendo Sofonias. É incorrigível. Olha o verso 2. Não se aproxima do seu Deus. Melhor, verso 2. Não ouve ninguém, não aceita correção, não se aproxima de Deus e não confia no Senhor. 4 atitudes de um crente que está fora da vontade de Deus, já fora dos caminhos do Senhor. Primeiramente, o Senhor reclamou para Israel: vocês não me ouvem. Em segundo, ele diz assim: vocês são incorrigíveis. Cuidado, crente, não entra nesse caminho, não. Tenho dó de quem chega a essa posição. Terceiro, está dizendo, Deus usando correção, e eles, de forma obstinada, não deixa e nem se aproxima de Deus. Vou encerrar o culto, fazer um apelo direto, que eu não vou deixar de fazer apelo num culto, e não é eu que estou dizendo isso, está na palavra de Deus. Pensa bem, não vem aqui na frente para você continuar amanhã do mesmo jeito. Pensa bem, para você não vir aqui, vem chorando ou não vem chorando, e depois, não, isso aqui não é descarrego de consciência, não, de remorso. Aí eu vou lá, o pastor ora por mim, está tudo bem, nada disso. Quem tem poder para perdoar pecado é Jesus. E se nascer de um coração arrependido. Mas eu te aconselho, não demora muito em tomar uma atitude espiritual, uma mudança no seu comportamento, uma mudança nas suas atitudes de vestir e de andar por aí. Não demore muito, a volta de Jesus está muito próxima.